Seja muito bem-vindo ao Profissionais em Ação, um programa que traz profissionais do mercado. Você que está se preparando, também quer ser um profissional? Vai ver aqui um desfile de várias áreas. O nosso convidado de hoje é o Christian Bernard. Ele é publicitário, dono da Get It, e vem contar pra gente tudo como funciona o seu ambiente de trabalho. Profissionais em Ação está começando agora. O programa Profissionais em Ação é uma produção da Faixa, Faculdades Integradas Hélio Alonso, e tem a participação de vários alunos. Bom, o assunto agora, como eu já disse, é publicidade. Christian, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e sobre a sua função. Em primeiro lugar, o que você atua hoje? Em que área você atua? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou publicitário, formado em publicidade pela Faixa, especialização em direção de arte, e hoje na minha agência a gente tem um foco multidisciplinar. Né? Que seria, na verdade, você, dentro da publicidade, a gente ataca em todas as frentes. Comunicação em geral, seja ela mídia impressa, merchandising, ponto de venda, internet, que é uma parte forte nossa também. Então o cara que procura a tua agência, quer um comercial de televisão, você faz. Quer um anúncio para jornal, você faz. O outdoor, você faz. Isso. Consertar a pia que está dando quase gota, isso. Você faz também. Quase isso. Na verdade, esse é o nosso maior diferencial competitivo. Essa coisa de você centralizar tudo numa agência só, ter uma pessoa só para cobrar. O que a gente não faz, a gente terceiriza, mas gerencia o processo. Bom, você falou aqui que tem 13 anos com a sua agência ou 13 anos de formado? Eu tenho 13 anos de formado e 10 anos de agência. Então vamos lá. Você teve um período que você saiu da faculdade e deve ter feito aí um passeio por outras agências, por outras empresas, até decidir realmente abrir a sua agência. Isso. Conta um pouquinho dessa história rapidamente, por onde você passou antes dessa decisão? Tá, eu saí da faculdade trabalhando na Asha, que é a agência da faculdade. Perfeito. Depois fui para a Brenter, que é uma agência multimídia, de websites, enfim, multimídia. Depois fui para Globo.com. E aí eu já estava em cada lugar que eu trabalhei. Na verdade, eu esqueci da Millen, que foi minha primeira saída da agência. Eu fui para Millen, da Millen fui para Brenter, da Brenter fui para Globo.com. Em cada lugar desse, você acaba que tem um contato mais estreito com o cliente. E aí o cliente, quando você sai, fala, pô, eu quero que você me atenda. E aí, em função disso, eu tive que abrir a agência para começar a atender os clientes. Depois da Globo, eu falei, não tinha mais como conciliar e realmente fiquei só na minha agência. Nesse período, né, em que você está numa agência, passa para outra, o que te faz realmente trocar uma pela outra? É a oportunidade, é a ideia de crescer e ver outros ambientes, ou às vezes é um salário, uma proposta melhor, você cansa do ambiente? O que faz você, antes de abrir a tua, passar por meia dúzia antes? Na verdade, isso não é uma coisa muito calculada, né? Eu comecei a trabalhar com internet muito cedo. Né, assim, no começo da internet do Brasil, assim, eu já estava trabalhando, então quando a coisa começou a pegar corpo, eu já tinha uma certa experiência, né? E aí eu trabalhando na Millen, uma amiga minha falou, olha, tem um amigo meu da Brenter que está precisando de um supervisor de criação lá, um web designer. E aí fui para lá, fiz a entrevista, o cara gostou, me levou. Aí saí da Brenter e fui para Globo.com, é convite, né? Você não planeja muito isso, pelo menos eu nunca planejei. Como diz o Zeca Pagodinho, deixei a vida me levar e fui indo. Deixa a vida me levar. Agora, em toda a tua carreira, né, depois de formado, você sempre já foi se direcionando para criação. Lógico. Eu sempre, desde o começo da minha vontade de ser publicitário, eu comecei como redator, né, e aí depois fui me especializando com direção de arte, que é o que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que eu me sinto um jogador de futebol, assim, eu ganho dinheiro para fazer o que eu gosto mesmo, eu trabalho com muito prazer. Em que ponto dessa estrada, depois que você se formou, eu sei que isso foi há 10 anos atrás, mas em que ponto você realmente disse, não, agora é hora de eu abrir a minha empresa, não quero mais trabalhar para os outros da forma sendo funcionário, sim, mas sim. Não cortando as relações, que provavelmente muitas dessas são hoje clientes seus, é isso? Muitos deles. A partir de que ponto você disse, é hora de abrir a minha? No ponto que eu trabalhava na Globo de 10 às 4 e em casa de 5 às 3 da manhã. E no final do mês você via que a grana toda vinha começou a ficar, na verdade, o ponto que me fez realmente esse divisor de águas
foi quando eu ainda estava na Globo.com e já tinha atendido na Brenter e na Milen a Fundação Roberto Marinho, né, quando eu trabalhava nas agências. E o cara me chamou para fazer o site do projeto Cristo Redentor, que foi aquele projeto que revitalizou o Cristo, Perfeito. botou escada rolante e tal. E a gente tinha um tempo muito curto para fazer esse site. E, na verdade, a gente, nessa época, a agência era Me, Myself and I, só eu. Né? A gente, A gente você era, é sombra. exatamente, é. E aí eu saía da Globo, ia para casa e trabalhava de madrugada, e chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que abrir minha estrutura, não dá mais para ficar desse jeito, aí abri a estrutura. Bom, já vi que você, né, por causa da agência, é um cara que gosta das madrugadas, né? Até aquele que pensa e diz assim, não, eu posso ter um trabalho durante o dia e depois em casa, de noite ou no fim de semana, eu faço os por fora, né? Mas você, essa coisa da madrugada, até hoje você com a agência, com 10 anos, você ainda usa a madrugada para desenvolver projeto, ter as ideias brilhantes ou não? Já gostei mais. Hoje a carcaça já começa a pesar um pouco. Assim, na verdade, a área de publicidade, ela exige muito isso, né? É difícil, a gente sempre brinca que você paga para entrar e reza para sair, você não tem hora para sair da agência. Mas eu acredito piamente que você consiga fazer as coisas no horário certo, no horário humano. Mas invariavelmente você tem que virar à noite, né? Hoje eu viro muito menos, né? A gente tenta se planejar um pouco mais, mas se tiver que virar, tem que virar, não tem jeito, né? O cliente, assim, na verdade, a grande maioria dos clientes quer as coisas sempre para a última hora. Então, numa dessa, você tem um prazo de produção, de entregar um anúncio, de entregar um spot. Se você não virar à noite, o negócio não fica pronto. Bom, a gente está num canal universitário, não é isso? Você sabe que tem muita gente que assiste o programa que já está fazendo universidade, tem gente formada e tem gente ainda procurando, não é isso? Certo. O que fazer, né? Procurando aquela inspiração. Na área de publicidade, um conselho a ser dado para quem está procurando, né? Essa coisa que você disse agora. Você paga para entrar e reza para sair, né? Certo. Que conselho você dá a quem tem também esse dom, essa vontade criativa de criar mídia, de fazer publicidade, de entrar nessa área em que você hoje a gente pode considerar um profissional de sucesso? Obrigado pelo profissional de sucesso, mas vamos lá. O que acontece? A área de publicidade é uma área muito ampla, né? Então, não só existe a criação. É lógico que a criação é como se, traçando uma metáfora, seria o ataque. Todo mundo quer fazer gol. O primeiro toque que eu dou é que a condição de criativo é uma condição muito clara. Então, assim, aquela criança que sempre foi criativa, que sempre... então, ele vai ter facilidade de trabalhar em criação. Tem gente que não é criativo, né? E que almeja trabalhar em criação e acaba que não consegue uma colocação no mercado, aí cria aquela máxima de o mercado está saturado. Não, o mercado não está saturado. Se você tiver realmente talento para aquilo, você vai se encontrar no mercado. Então, na verdade, eu acho que a primeira indicação para quem quer fazer publicidade é gostar de ler muito, de saber de tudo, porque hoje você cria para fralda, amanhã você cria para maquiagem, depois você cria para um músico, ou seja, então você não pode se bitolar. Você tem que ler muito, se interessar por muita coisa. Essa é a primeira condição, para o cara ser publicitário em qualquer área da publicidade. Bom, nosso papo vai continuar, porque já viu que o papo tá legal, não é isso? Você que se amarra em publicidade, quer conhecer mais a fundo, um pouquinho agora, o trabalho do Christian, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai destrinchar isso tudo. Profissionais em Ação faz um breve intervalo. Voltamos já. Christian, você hoje é dono de uma agência de publicidade. Ok. Quantos funcionários você tem lá? 4. Comigo 4. Com você 4. O que hoje a Get It produz de mídia para o mercado? Não é isso? Você atende que tipos de clientes? Como é que é o dia a dia do Christian Bernard dentro da Get It? Bom, o nosso perfil é um perfil, como eu te falei no começo, multidisciplinar. A gente tem cliente que a gente só faz mídia impressa, tem cliente que a gente faz mídia impressa, embalagem, ponto de venda, internet. Então hoje a gente tem na carteira de clientes a Giannini, que é o nosso maior cliente de instrumentos musicais, né, a maior fábrica do Brasil de instrumentos musicais, que a gente faz tudo. A gente faz toda a parte de embalagem, mídia impressa, catálogo, folheteria, o site, redes sociais também. Bacana. É uma parte agora que a gente está atacando. A gente tem a Alcione, cantora, na nossa carteira, Glória Pires,
Orlando Moraes, João Bosco, enfim, tem uma série de clientes. A gente atende, eu tenho cliente que é fabricante de produtos alimentares, de açaí, eu tenho cliente que é músico, enfim, por isso que eu te falei da multidisciplinaridade, o cara realmente tem que estar antenado em tudo. Pois é, mas o Christian acorda de manhã numa segunda-feira, vai para a agência, vê como é que estão sendo trabalhadas essas marcas, esses nomes? Na verdade a gente tem um follow de trabalho, a gente chama, é um acompanhamento do trabalho, que são todos os trabalhos que estão na agência e os estágios que eles estão, né? O trabalho entrou, mas ele não foi para criação, ou ele já entrou, já está em criação, ou ele foi criado, já foi para o cliente, está em aprovação, já voltou para o cliente, já voltou do cliente para a gente fazer uma alteração. Enfim, a gente chega, vê o prazo, olha, a gente tem que entregar isso, tem todo um planejamento, e aí eu vou fazendo a direção de criação, né? As outras pessoas vão me ajudando e a gente vai fazendo as peças. Mercado hoje, dentro de todo esse leque, não é isso, de possibilidades e de coisas que você na agência produz, não é isso, para os clientes, o que você vê assim de uma coisa que é a bola da vez? Olha, tá todo mundo indo para isso aqui. A gente sabe que as redes sociais são aí um boom, não é isso? Então são elas? São elas, sem sombra de dúvida. Seria o quê? Produção para o cliente de telefone celular? Na verdade, aquilo que eu te falei no outro bloco, o grande pulo do gato é você começar quando as coisas ainda são muito cruas. Vai né? ser o primeiro, né? Hoje é muito arriscado você ouvir o cara falar assim, eu sou especialista em redes sociais. É uma grande chance dele ser um charlatão, porque é tudo tão novo. Perfeito. O dono do Facebook não sabe o que ele vai fazer ainda com o Facebook, então agora a bola da vez é redes sociais, né? A gente tem na agência um profissional só para fazer isso, é um analista de redes sociais, que eu diria que é um emprego dos sonhos para a garotada, agora que fica pendurado direto. E os clientes não sabem como administrar. Eles não têm as ferramentas, eles não sabem a linguagem, então a gente administra esses canais para uma série de clientes. Então a bola da vez hoje, com certeza, é redes sociais, em toda a sua plenitude. Para você fazer essa coisa do contato, né, do ombudsman, de responder, receber, de desenvolver aplicativos para redes sociais, entendeu? E o mobile, o celular que já é uma realidade, mas ainda vai demorar um pouco a ser como já é lá fora, aqui no Brasil, pela coisa do poder aquisitivo, né? Então, o celular já é muito difundido, mas os PDAs, Blackberries, iPhones, enfim, ainda não estão totalmente difundidos. Mas o futuro, eu acredito que o futuro da internet é no celular. Todo mundo fala que as grandes agências, as grandes empresas de criação, o profissional que trabalha ali, chega ali a hora que quer, fica de sandália, deita na rede, amanhã não quero vir trabalhar, vai para a praia. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é produtivo para uma criação publicitária? Na verdade não é bem assim, né? Nas grandes agências você trabalha muito. Só que as coisas são muito mais separadas. Então um diretor de arte numa grande agência, ele não finaliza o arquivo. Né? Ele cria o arquivo e passa adiante, aprova e o pessoal da finalização finaliza, né? Então assim, ele tem mais tempo para estudar, para entender o cliente e tal. Se trabalha muito, mas as coisas são muito dicotomizadas, são muito separadas, entendeu? Na minha agência, que é uma agência pequena, a gente faz tudo, na verdade. Eu acredito nesse modelo, né? Esse modelo que o cara pega o trabalho do começo ao fim e tem essa coisa. Na Globo.com a gente tinha um problema que os designers não entendiam de mídia impressa, eram só designers de web. Então, em determinado momento, isso peca, que o cara tem que fazer alguma coisa que depois vai virar um anúncio. Ou seja, então a gente tem essa visão holística da coisa, de você fazer um anúncio, mas saber que ele vai virar um destaque para o site, ou seja, que esse bichinho que aqui está parado, ele vai se animar, ou seja, a gente vê o processo de uma forma mais... Isso uma das duas maneiras de ver a coisa completa, Sim, né? Porque você tem empresas grandes, até dentro de televisão. Uhum. Você vê que tem empresas grandes que o cara faz só aquilo. Exatamente. E não pode nem ir a sala ao lado. Mas eu também concordo com você de que uma visão completa, não é isso? Agora, para o estudante, não é isso? Para o cara que vai se especializar ou quer fazer isso como carreira, como você sugeriria de que ele fizesse um pouco, mesmo virtualmente, esse passeio por todas as áreas para ver onde ele se encaixaria? Você muito cedo já definiu que queria parte de criação, né? Mas às vezes nessa coisa de produção de mídia, videogames aí, tá uma febre de gente sendo contratada para produção de videogames.
Como é que você diria para o cara, assim, olha, se eu fosse você é o seguinte, eu assistiria videozinhos no YouTube, eu assistiria filmes, que tipo de filme? Que conselho você dá para quem quer entrar nessa área para fazer uma varredura total e depois escolher onde quer se especializar? Bom, vou falar dois caminhos. Para você entrar na área de comunicação, em agência de publicidade exatamente falando, se você ainda não tem essa definição, o principal passo, e às vezes é um pouco difícil, é encontrar um estágio numa agência em que você possa passar pelas áreas. Perfeito. Se você já tiver a definição, como eu tenho, de criação, como eu tive, na verdade, de criação ou direção de arte, enfim, que é a parte que cuida do visual, né, criação, consumir de tudo, aquilo que eu te falei, ler todo tipo de revista. Se você gosta de rock and roll, legal, mas ouça samba também. Se completamente você aberto. Gosta de quadrinhos, legal, mas se tua mãe der uma bobeira com a Caras, leia também, porque, ou seja, você ter a cabeça ampla. Eu tive um professor que falou uma coisa que eu trago para mim até hoje, que eu acho muito legal, que assim, que o publicitário criativo é como se fosse um atleta, né? E para que o atleta precisa para ficar no auge, né, no topo? É treinar e se alimentar bem. Perfeito. Então, o publicitário criativo, eu acho que é a mesma coisa. Ele tem que se alimentar de informação, ler tudo, até bula de remédio. É isso que eu ia dizer. Lê tudo mesmo. Dicionário. E se você gosta de internet, fique na internet, mas também leia, não se bitole numa coisa, né? Porque eu acho que você abre o leque. Então, se hoje você é um cara que pode tanto trabalhar com mídia impressa quanto com internet, eu vou te dizer que você, na área de direção de arte, é um profissional que vai ser disputado a tapa. Porque eu procuro para trabalhar comigo na agência e eu não encontro. Eu encontro o cara que ou trabalha com internet ou trabalha com mídia impressa. O cara que tem essa formação, se você tiver isso, pode me procurar. Tá vendo? Abra sua cabeça. Olha aí, uma chance aparecendo para você. Tem mais papo daqui a pouco com Christian Bernard. Fique ligado. Profissionais em Ação, volta já já. Profissionais em Ação está de volta, recebendo hoje o publicitário Christian Bernard. Ele é dono da Get It. Vem cá, tem muito trabalho aí para essa galera que está se formando, tem gente boa querendo conhecer o trabalho, querendo conhecer agências que deem essa possibilidade do início até o fim. Como é que a pessoa vai conhecer a Get It? Na verdade, a gente é uma agência pequena, como eu te falei, mas a gente está à procura de talentos, principalmente se você tiver esse perfil multidisciplinar. Se você quiser trabalhar nas áreas de criação, mas tanto para internet, quanto para embalagem, quanto para merchandising, ponto de venda, enfim. O nosso site é www.getit.com.br. Lá tem o formulário de contato, vocês podem entrar em contato com a gente. E assim, eu tenho um prazer imenso em ver portfólios, porque eu sei o quanto é difícil você ter um profissional para criticar o teu portfólio. Eu tive essa dificuldade, então, na medida do possível, eu recebo, critico o portfólio, dou dicas, enfim, porque eu acho importante. E no caso agora, por exemplo, de um profissional que você recebe um portfólio, até acha interessante, existe a possibilidade de você inicialmente fazer um freela, trabalho como um freela, para você ir testando o cara, não é isso? Então, sem dúvida. E falando em portfólio, posso dar uma dica? Claro, sempre. Quando a gente está na faculdade, eu também fiz isso, né? Você vai fazer o teu portfólio e todo mundo tem essa noção de querer colocar o primeiro trabalho que eu fiz na faculdade e o último trabalho que eu fiz. E, na verdade, você tem um universo imenso do primeiro trabalho para o último. Perfeito. E muitas vezes você olha para esse portfólio e fala assim, não parece que foi a mesma pessoa que fez. Então, assim, para quem está avaliando o portfólio, não me interessa saber como você era. Certo. Me interessa saber como você é agora. Então, se você ainda não teve disponibilidade de fazer trabalhos legais para clientes legais, desenvolva peças que a gente chama de piratas, né, peças fantasmas que não existem. E tem um site chamado www.zupa.com, ou não me lembro se é .com.br, que é um site que você pode fazer campanhas para clientes reais. Então é uma forma de você criar campanhas, criar anúncios e melhorar o teu portfólio na hora de apresentar. Então eu acho que um bom caminho é procurar os professores, que os professores na grande maioria das vezes são profissionais do mercado. Perfeito. E pedir indicação, professor, você não tem alguém que você possa me indicar para fazer um estágio e tal? E principalmente levar a faculdade a sério, né? Porque se você levar a faculdade a sério,
os professores vão te olhar de uma forma diferenciada e pintou uma chance, os caras vão te chamar, né? Eu acho que essa é uma boa dica. Determinadas pessoas já sabem exatamente o que querem. Outras passeiam aqui e ali, depois que determinam o que querem, vão em frente. A gente vê muita gente que do primeiro estágio vira o trabalho e fica a vida toda, mas né? também tem coisa assim, por exemplo, eu tinha um amigo na faculdade, não vou falar Citar nomes, o nome. exatamente, mas era muito engraçado, um cara maravilhoso, gente finíssima, só que ele falava que ele queria ser assessor de imprensa da Globo. Então, Globo.com. você entende? O seu Creyson, o cara lá quer do- ser assessor de imprensa e fala Globo, aí era até, a gente não conseguia falar isso pra ele, mas era difícil. Hoje ele faz o quê? Eu não sei, perdi o contato com ele. Então, assim, na verdade, uma vez eu dei uma palestra numa faculdade, num evento de comunicação, que eu falei isso. Esse papo de o mercado está saturado, eu não acredito nisso. Acho que se você tiver talento para aquilo que você quer fazer, você vai se encontrar no mercado. O problema é que o cara, às vezes, quer trabalhar com criação e não é criativo. Então, na verdade, criação é uma coisa intrínseca da pessoa. Ou ela é ou ela não é. Perfeito. E tem aquela coisa, né? Dizer assim, as coisas estão difíceis, né? Pouca gente cria, mas na verdade a dificuldade gera criatividade, né? Exatamente. O brasileiro, então, é mestre nisso, né? Não. Quantos e quantos anos a gente viveu em crise, né? Crise pra gente é... Não, e o mais bacana é isso, é quando você trabalha com clientes com verbas reais, que você até pensa numa ação, mas a verba é insuficiente, então você tem que se virar com aquela verba. Perfeito. E para isso você tem que ser criativo, usar um Certo. material. Vou dar um exemplo bacana. A Giannini é uma fábrica de violão, né? E a boca do violão, que é aquela parte furada do violão, quando aquilo é fabricado, quando o cara corta o tampo do violão, aquilo ali é jogado fora e vai para a caldeira, né? E um dia eu passei, olhei aquilo, achei aquilo bacana e a gente fez um porta-copo. Bacana, sim. Aproveitando aquilo, fizemos Legal. uma pirografia naquilo e aquele é o brinde mais disputado nas feiras que a Giannini faz. Bacana. O porta-copo é uma arte assim, um brinde ao talento, né? Tem uma mão o headstock do violão e aquilo ali, o que era sucata, o que era lixo, virou um brinde e aí é super legal. Ou seja, pô, a dificuldade gera a oportunidade. Né? Legal. Você falou no outro bloco de que você estava dando uma palestra. Você faz cursos, palestras para comunidade, para empresas, para escolas? Como é que é o esquema? Na verdade, volta e meia me convidam, eu tenho o maior prazer em dar essas palestras. E eu organizei agora, junto com 2 amigos, um curso, que na verdade, assim, é um projeto ainda embrionário de uma ONG, que é uma ONG que tenta inserir no mercado de trabalho através de capacitação pessoas que trabalham informalmente com criação, mas não tem um background teórico. Beleza, Ou seja, certo. são pessoas que mexem nos programas e faz um flyerzinho de uma festa, faz um jornalzinho. Você vem trazer uma base... E a gente vem da história da arte, tipologia, psicologia das cores, ou seja, coisas que o cara não teve possibilidade de aprender e melhora esse trabalho. É um curso gratuito na Fundição Progresso. O projeto, o nome é Criando Futuros, né, que tem essa jogada. A gente está na primeira etapa desse projeto. Tomara que isso crie vida própria e a gente consiga fazer isso em bastante lugares. Legal, Christian. Olha, nosso tempo está acabando, mas foi um papo legal. Já vou te convidar para um Legal. próximo programa, porque a gente ainda tem Será um muito prazer. assunto. Falar nisso, dessa coisa criativa, da publicidade, muita tem coisa muito aí. papo. O programa Profissionais em Ação vai terminando por aqui. Um programa produzido pela Faixa e você fique ligado, porque tem muitos programas da Faixa para você. Até o próximo Profissionais em Ação. Tchau!